Olá e obrigada por estar connosco no nosso programa Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, tal, olá. Hoje gostaríamos de o levar numa viagem às profundezas da história do Egito para compreender que escrutínios temos lá para termos a nossa vida mais fácil aqui. Sim, é verdadeiramente uma viagem maravilhosa nas profundezas deste sistema. E cada um de nós pode conhecer-se melhor como resultado de ouvir isto. E é algo muito profundo e intrigante. E agora estamos num estado com Moisés e Araão, depois da sarça ardente e da revelação a Moisés, juntam-se com o Faraó. E Moisés confronta Faraó, lida com Faraó. E isto é aquilo que gostaríamos de falar hoje. E aquilo que Moisés exige de Faraó é: deixa o meu povo sair. É uma exigência conhecida. O que é que isso significa? Deixa o meu povo sair. Por que é que Moisés exige isto? O que é? Dr. Lightman, que a pessoa tenta sair do seu ego, tenta elevar-se ao nível do Criador, às qualidades da doação, amor, conexão, sem ser um egoísta sempre a seu favor, mas pelo menos ser algo neutro, ou mesmo até doar aos outros. E ele vê que o seu ego está em todo o esforço que faz, em cada volta, no pensamento mais mínimo, para onde quer que olhe. Procura algo dentro de si próprio para algo, o que vê, o que sente, o que respira, o que escuta. Em todas estas coisas há apenas uma coisa: o seu interesse próprio. O que eu vou ganhar como resultado disto? Eu estou a olhar simplesmente para os livros que estão aqui, por trás de nós. Ali por trás do Warren. Estou a mostrá-lo agora. O que é que eu vejo? Vejo livros. E por que é que os vejo? Porque penso o que posso eu e de que forma receber algum tipo de prazer dali. Ou ao contrário. Com o que é que tenho que ter cuidado para não ser prejudicado aqui? E é assim que funciona em todas as vezes. Ou seja, toda a nossa visão, o que pensamos, ouvimos, vemos, saboreamos, é como ter partido ou pelo menos como não ficar a perder. Tal, e o que é que isto tem de mal? Dr. Lightman não tem nada de mal acerca disto. Para além de uma coisa, que estamos fechados, estamos dentro de uma bolha e esta é a única forma através da qual vemos a realidade, mas não vemos a verdadeira realidade, mas vemos apenas o que sentimos. Ou sentir-nos bem ou mal. O nosso ego verdadeiramente limita-nos. Estamos numa realidade tremenda. À nossa volta há mundos, algo e nós. Estamos numa bolha pequenina e ao todo isto é o que percebemos. Desta realidade infinita, olhamos para ela apenas de uma forma de consumo. Vamos sentir-nos bem ou mal. É como uma criança pequena olha para o mundo e diz: não, 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 não. E distancia-se dele. Tem medo. Algo atrai ali e ele então não vê nada para além disso. Nós vemos isso no comportamento das crianças pequenas e é o mesmo connosco. Ou seja, estamos constantemente dentro dos dramas da nossa vida, nós fechamos-nos dentro desta bolha com os média na nossa vida, os nossos filhos, estamos a fechar-nos cada vez mais e mais. É como suponhamos 60 ou
70 anos ou nos últimos 60, 70 anos queremos ir para o universo, voar para novas estrelas. E hoje não queremos nada. Está tudo bem aqui, enquanto tivermos algo de que viver aqui, porque quem sabe como isto vai terminar. Ou seja, estamos a fechar-nos cada vez mais, desenvolvemos até um certo estado e começamos a apagar-nos. Então, esta exigência de deixem o meu povo ir, o que é que significa? Dr. Lightman, significa que olhamos de que forma podemos sair da governação do nosso ego, que nos fecha dentro desta pequena bolhinha. E para além do mundo, nem sequer o universo, já nem pensamos no universo, nem no nosso planeta. Estou a pensar da minha vida pequenina e primitiva, e apenas disso. E porquê? Para sofrer menos. Se acrescentamos mais conhecimento, isso só nos dói mais. Então queremos saber menos. Dê-me só de um dia para o outro. Cerveja, futebol, algo para fumar, uma droga pequenina, algo e já está. Tal, mas isso parece confortável. O que é que não está a falhar aqui? Dr. Lightman, é como animais. Tal, e o que é que nos falta então? Dr. Lightman, nada? Para além de perdermos a nossa vida toda, a nossa vida espiritual, o mundo espiritual, o chamado Jardim do Éden, uma vida completa e perfeita. E por outro lado, se o plano da criação é de tal maneira que lá diz, e está planeado lá, que temos que alcançar a percepção geral e completa da realidade e não queremos estar fechadinho numa bolha, mas as forças da natureza que nos foram reveladas operam em nós de uma forma que começamos a sentir problemas. Dor, problemas, dor, e como não temos escolha, saímos da nossa casquinha, desta nossa área, e começamos através de golpes, através de pressões. Ainda assim, vamos e desenvolvemos-nos até um ponto em que nós vamos querer mudar a nossa natureza do egoísmo para o altruísmo. Tal, então Moisés é uma pessoa que compreendeu tudo isto e queria fazê-lo antecipadamente. Ele não queria apanhar estes grandes golpes, mas algo que lhe permitisse separar-se do seu ego e ver o mundo iluminado que não está dentro da bolhinha do nosso ego, mas que está verdadeiramente na forma do mundo de Ein Sof. Tal, e então como é que fazemos isto? Dr. Eichmann, portanto, ele coloca o povo de Israel de um lado, Faraó do outro, vai entre os dois e diz, como se dissesse ao seu ego, Faraó, deixa o povo de Israel ir, eu vou levá-los. Ou seja, a pessoa quer fazer esforços, quaisquer esforços que sejam necessários, não importa, para se libertar da governação do seu ego, para que o seu ego, pelo menos, não controle parte do seu desejo, que são chamados Israel, que estão prontos para se livrar da governação do faraó. E porquê? Porque já estavam na governação de Abraão, Isaque e Jacó, já transcenderam, já estavam lá, já saíram acima do ego. Tal. Então tudo isto são conceitos e percepções que a pessoa pode sair da sua própria bolhinha. Dr. Leitman, está escrito no seu ADN. Tal, todas as pessoas têm estas tendências. Dr. Leitman, sim, existem todas as pessoas. E então a pessoa exige ao faraó, o faraó dentro da pessoa,
este pontinho dentro da pessoa chamado Moisés volta-se para Faraó e exige dele: deixem a pessoa, deixem a parte humana que existe dentro de mim sair do ego. Tal, não me parece fácil, deixem sair o meu povo e há aqui as pragas e todo este processo, isto não é fácil de fazer. Dr. Lightman, certo. E então o que são estes milagres na ciência que Moisés tem que mostrar ao faraó para ele o libertar? Dr. Lightman, que ele tem a força para derrotar Faraó, para o oprimir, para, para o ultrapassar. Tal, existe a história com a mão, que ele a cura. Dr. Lightman, sim, ele mostra ao Faraó e contra ele a força de Israel, que está na governação de Faraó, que ele verdadeiramente tem, no seu método, tem a força, tem as forças com as quais pode sair da governação de Faraó, corrigir todas as qualidades egoístas da nação. Tal, porque é que parece que o tempo todo tem que convencer toda a gente? O povo de Israel pode liderá-los, Faraó é a força por trás dele. Porque é que ele tem que convencer toda a gente o tempo todo? Dr. Lightman, porque assim corrige as forças boas. Através disto ele mostra estas boas forças que estão sob a governação de Faraó, o povo de Israel que está sob a governação de Faraó, contra estas forças do povo de Israel, ele mostra-lhe quão fraco Faraó é, quão inferior, desprezível e que verdadeiramente não governa. Tal não governa, Dr. Reitman? Claro, através disto ele ajuda-os a ficar prontos para escapar para o êxodo, porque o faraó recebe golpes e cada vez que recebe golpes, as 10 pragas diz sim, sim, eu vou deixá-los ir. E verdadeiramente deixa, mas deixa-os ir desse desejo específico que foi revelado em oposição a cada praga. Não simplesmente que volta atrás com a sua palavra e diz: não, 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 eu arrependo-me. Mas de cada vez o seu coração torna-se mais duro. Ele tem o endurecimento do coração. E, portanto, as qualidades que governam dentro da pessoa tornam-se mais duras, mais difíceis, que a pessoa está fechada dentro dela própria. Certa pessoa pode ver que dentro da governação do faraó, que o ego controla todos os desejos, todos os pensamentos, cada vez mais de forma mais profunda, que mesmo se a pessoa receba um golpe, é um golpe ao seu ego, que está pronto para se libertar dele, que a dor que sente do ego permite abster-se, distanciar-se disto. E de repente vem uma nova revelação do mal, do seu mal, e então, mais uma vez, ele fica na governação de Faraó e não pode. E então, onda após onda, em que decidiu ontem que estava direcionado para doação e amor aos outros e quer ser como o Criador, quer ser bom e benevolente, tal como ele é, e de repente, ontem, termina, levanto-me hoje e mal me lembro do que aconteceu ontem. E novamente existe um desejo egoísta em nós, e novamente estamos num estado em que é uma situação muito difícil. Tal, vemos isto em nós próprios como sociedade. O Dr. Lightman sempre funciona assim. Tal, e por exemplo, imaginemos que há uma guerra e recebemos um golpe, o povo desperta e depois esquecemos e voltamos ao nosso dia a dia. Dr. Lightman, certo? Tal, parece que é infinito. Dr. Lightman, não, só temos que contar as 10 pragas. Tal, temos que experienciar todas essas pragas. Dr. Lightman, certo? 10 é de acordo com as nossas qualidades internas, de acordo com as Sefirot. Tal, e não podemos abreviar o processo.
Dr. Lightman, podemos apressá-lo. Não podemos fazê-lo mais curto, mas podemos apressar o tempo. Mas não para diminuir a situação, ou seja, não podemos saltar o estado que estamos a experienciar, porque cada estado é correção do desejo de receber, para que seja já em forma de doação e para se relacionar bem com os outros e levar-nos acima do nosso ego, etc. Tal. De que é que este ego tem medo, Dr. Lightman? Dos golpes, apenas dos golpes, os problemas, os sarilhos, porque é o desejo de se deleitar. O desejo de se deleitar tem medo do sofrimento. Tal, e é por isso que este é o processo, Dr. Lightman, certo? Parece um pouco primitivo. Dr. Lightman, é tudo o que existe. Ao todo, 1 ou 0. Não podemos competir. Mas veja para como são as coisas. Esta é toda a nossa natureza. Veja quão simples um átomo é e quão complexo as coisas que nós temos. Tal, imaginemos a primeira praga, em que o Nilo se transforma em sangue. O que é que isso simboliza? Dr. Lightman, bem, não sei como explicar isto. Eu posso dizer como na sabedoria da Kabbalah, que começa a explicá-lo porque a pessoa tem que sentir a qualidade espiritual e depois vai compreender o que é sangue. E a palavra dam, sangue, em hebraico, vem de Malchut, do desejo de receber mais inferior, que fica silencioso, de mamá. E desta forma não pode florescer. Mas ao contrário, tudo o que lhe pertence é engolido dentro dele. E então é dam, sangue, e é gevorot, julgamentos, que a sua forma é vermelha, é sangue. É muitos detalhes aqui. Muitos detalhes que eu não posso verdadeiramente falar acerca disto, ou seja, temos um livro muito complicado acerca disto, mas muito apropriado, que é chamado Shar HaKavanot, o Portão das Intenções do Sagrado Ari. E eu recomendo que a pessoa leia. Claro que para isso tem que estudar a sabedoria da Kabbalah. Ou seja, cada golpe, praga, são discernimentos. Dr. Lightman, não é um golpe do desejo de receber. É um golpe à percepção egoísta da realidade, em que vemos que o nosso ego apenas nos confunde, que não nos permite alcançar a verdade, que nos fecha neste mundo apertado e estreito e amargo, e vivemos aqui estas centenas de anos a sofrer, morremos e toda a nossa existência é inútil. E à nossa frente existe um êxodo lindo, uma ascensão especial, onde podemos elevar-nos a um mundo perfeito, infinito, mas o ego não nos deixa fazer isto. Como se quiséssemos trepar uma escada, mas segura-nos, tal como alguém que nos agarra pela perna e que nos abrange e preenche de tal forma que nós queremos subir, queremos ir mais um passo, queremos dar mais um, alcançar esta ascensão especial. E ele ali está a agarrar-me pelas minhas pernas e eu não consigo. Parece que em breve vou cair da escada. Esta é a sensação. Mas ainda assim, entre isto avançamos. Tal está a dizer que não depende de nós, não podemos fazê-lo pelas nossas próprias forças. Há o Criador atrás de Moisés. O que é que a pessoa pode compreender disto? Tem uma natureza que o agarra ali pelas pernas, mas que há uma força que o pode ajudar a resolver com isto e agora recebeu um golpe. Disse que é um golpe à sua percepção da realidade, que está a sofrer como estando fechado dentro dele próprio. De onde vem a sua salvação? Como é que ele pode sair? Dr. Lightman, que de tempos a tempos, de cada vez avança na direção do Criador, porque cada golpe é um golpe ao seu ego. E embora lhe doa, porque até parte do golpe ainda está ligada ao seu ego, através de uma certa qualidade, e depois sente que o golpe é para ele
e depois da metade do golpe para a frente percebe que vem para se separar do seu ego e então torna-se livre como resultado disso e fica feliz por ter recebido o golpe. Tal então o facto de que acontece porque aconteceu, o Dr. Lightman torna as coisas mais fáceis. Tal, e é por isso que precisamos deste ensino para percebermos o processo. Ora, eu gostaria de fazer aqui um sumário. Começamos com deixem o meu povo sair, onde é exigido que deixem o meu povo sair. Ou seja, temos Moisés, Faraó, que ele lhe pede para deixar o povo de Israel sair, e depois chegamos às 10 pragas. E então todo este problema começa com dizermos que hoje vivemos numa determinada realidade, que percebemos desta forma, porque olhamos para tudo através de óculos egoístas, do que nos pode prejudicar e o que nos pode beneficiar. E quando a tal perguntou anteriormente, então qual era o mal de olhar as coisas para esta forma, disse que não tinha nada, mas não lhe permite perceber a realidade completa. Alcançar o mundo perfeito, uma vida perfeita neste mundo e para além deste mundo. Ora, então se puder explicar aqui este sistema, o propósito é alcançar uma vida completa e plena. E para isto temos que deixa o meu povo ir e há pragas. Qual é o objetivo aqui? Dr. Lightman, o objetivo é levar-nos acima do ego. Ora, não seja, Dr. Lightman, e entrar em adesão com o Criador, que é o oposto do nosso ego. Ora, e se puder explicar isto em palavras que eu compreendo, qual é o objetivo? Dr. Lightman, o objetivo é parar a pensar em si próprio e começar a pensar em todas as pessoas juntas. Ora, porquê? Porque através disso alcançam uma percepção completa e perfeita da realidade. Que não tem qualquer mal. E é assim que se sente ah, uma vida espiritual ilimitada, que não depende do tempo, espaço, movimento, não sente o seu corpo. Ora, isso significa sair da bolha, Dr. Lightman, certo? Ora, ok, eu compreendo o objetivo. Agora temos Moisés que vai ter com Faraó e diz: deixa o meu povo ir. Quem é Moisés? Quem é Faraó? E quem são as pessoas que ele pede para deixar sair e as 10 pragas? Dr. Lightman, nesta situação existe um desejo de receber geral que é chamado todo mundo e é chamado Faraó. E dentro deste desejo de receber geral existem diferentes desejos. E um desejo especial existe num desejo geral que é chamado o povo de Israel. Ora, quem é o desejo de receber geral? O que é isso? Dr. Lightman, é toda a realidade, inanimado, vegetativo, animal, pessoas. É todo o desejo de doar, o desejo geral de receber que foi criado e que eventualmente também é chamado Faraó. Ora, então, estes são os olhos através do qual percebemos a realidade, Dr. Lightman, certo, para poder perceber a realidade na sua forma geral. Ora, então este é o ponto de partida, Dr. Lightman, certo. Ora, então o que é que significa? Deixa o meu povo sair e quem é Moisés? Dr. Lightman, então dentro desta realidade, que são os desejos inanimado, vegetativo, animal e falante, dentro do grupo falante existe um grupo de desejos chamado o povo de Israel, em que estes desejos necessariamente e de acordo com a sua preparação, têm a capacidade, uma determinada capacidade de sair da governação do desejo de receber egoísta, como se elevar acima deste mundo para uma realidade oposta, uma realidade diferente, em que a realidade oposta é de doação, amar os outros. E então, e esta é a qualidade do Criador. Ou seja, ou existe Faraó ou o Criador. E dentro do Faraó existem tais desejos. Faraó é a soma total dos desejos, mas dentro do Faraó existem tais desejos, tal grupo, são chamados o povo de Israel. E agora estamos a falar de como este grupo sai do Egito. E as 10 pragas ajudam estes desejos a desligar-se das intenções de Faraó, de receber para benefício próprio e entrar na doação de doar, através da qual se juntam ao Criador. E portanto são chamados Israel, que significa Yashar Kel, da palavra, estar direcionado ao Criador. Ora, e de onde vem tudo isto? Dr. Lightman, da força da doação e amor
que existe no exterior. Ora, fora de quê, Dr. Leitman? Fora do desejo de receber. Ora, e como é que se sente? Suponhamos que a pessoa é bem-sucedida em concretizar este objetivo sobre o qual nos falou, parar de falar e pensar em nós próprios e pensar nos outros. O que é que a pessoa sente que não sente agora? Dr. Leitman, quando sai? Ora, sim. Dr. Leitman sente que está fora do seu ego, que o conquista, que se torna livre acima do tempo, espaço, movimento. Ele é... Não pode explicar-se, tem que se sentir. Mas, este é o futuro de todo o mundo e o futuro que o povo de Israel vai alcançar e depois mais tarde mostrar não apenas ao povo de Israel, não apenas a esse grupo, mas a todos que estão sob o domínio de Faraó, todos os desejos que estão na intenção do benefício próprio, que é o Faraó. Faraó é a recepção para o benefício próprio. E, portanto, o povo de Israel que sai pode também levar com ele todos os outros desejos, também para esse mundo da doação e do amor aos outros. E esse é o destino do povo de Israel, através do qual o mundo alcança a sua correção. Ora, então se eu compreendi, há uma espécie de evolução aqui, da evolução da pessoa, de perceber a realidade em que se encontra, e no final desta evolução alcança este objetivo exaltado em que se torna uma nova criatura que para de pensar nela própria e pensa em todos os outros. Dr. Lightman, certo? Ora, nisto é o que simboliza a história. Dr. Lightman apenas não precisa de mais nada para além disso, e isso é chamado de ser livre. E isso é chamado o nascimento da nação. Ora, e eventualmente é um processo pelo qual toda a humanidade tem que passar. Dr. Lightman, certo? Ora, o nosso tempo está quase a acabar. Nós damos origem a um novo ser humano aqui, Dr. Lightman, sim. E o que é que ele tem de especial, Dr. Lightman? É por isso que se chama o nascimento da nação. Ora, e o que é que se trata esta nova pessoa que é? Dr. Lightman, anteriormente não era um ser humano. Estava no nível animal e agora é um ser humano porque está semelhante ao Criador, tornou-se como ele. Ora, o que é que isso quer dizer, Dr. Lightman? De acordo com as qualidades que tem agora de amor e doação para os outros, é como o Criador e, portanto, é chamado Adam. Ora, e a vida deste novo ser humano é melhor? Dr. Lightman, este ser humano vive acima de tudo, todos os mundos, vida e da morte, compreende e sente toda a realidade que está abaixo dele. Ora, o que é que significa que vive acima da vida e da morte? Não morre? Dr. Lightman, não sente que vive e morre, porque a qualidade de doação é uma qualidade completa, não tem defeito. A pessoa sente que está... Não sente que tem ascensões e descidas e dor. Ora, na pessoa futura não vai morrer, Dr. Lightman? Não. Quer dizer, não a pessoa futura, mas um ser humano que passa por esta mudança não sente que vive e que morre. Orhan, e alguma vez vai ser enterrado num cemitério? Dr. Lightman, não estamos a falar de corpos. Orhan, então o seu corpo vai apodrecer no chão como qualquer pessoa antes dele. Dr. Lightman, o corpo sim. Orhan, então de que está a falar? Dr. Lightman, estou a falar do espírito dentro de nós. Orhan, que vai conectar-se com a eternidade? Dr. Lightman, sim. E isso significa que vai conectar-se com a eternidade. Orhan, e em qualidades, o que é que isso significa? O que é que significa que o espírito da pessoa conecta com a eternidade? Dr. Lightman, a qualidade do amor. Eu não tenho mais nada a acrescentar aqui. Vamos amar e vamos ver, vamos senti-lo. Orhan, este é o pico do desenvolvimento humano? Dr. Lightman, sim. Bem, o nosso tempo está a terminar, Dr. Lightman. O que deveríamos levar connosco daqui? Dr. Lightman, a Páscoa, Pessah diz que temos que sair do domínio do nosso ego para que não nos controle, mas que nós o controlemos a ele. Muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Tal. Obrigada por estar connosco. Até à próxima. Tudo de melhor.